Napoleon Hill, o célebre autor de Pense e Enriqueça, desvendou a essência de antigos ditados, traduzindo-os para uma linguagem focada em resultados práticos. Ele não se apresentava como um místico ou falava de forma enigmática, sua comunicação girava em torno de metas claras, ação inabalável e domínio dos próprios pensamentos. Contudo, poucos compreendem que a base de todo o seu ensinamento reside em princípios contidos nos provérbios. Imagine por um momento, e se eu lhe dissesse que existe um roteiro para atrair prosperidade, fortalecer sua força interior e alcançar clareza de propósito? E se esse roteiro já tivesse sido revelado por um homem como Salomão, universalmente reconhecido como o mais sábio e abastado da história? E se eu lhe mostrasse que a autodisciplina que você busca, a orientação que lhe falta e a capacidade de superar seus próprios desafios estão todas minuciosamente detalhadas ali, passagem por passagem? Não há necessidade de perseguir soluções mágicas. A resposta sempre esteve acessível, mas frequentemente mal interpretada ou insuficientemente explicada. Minha função é lhe apresentar o que muitos nunca viram, pois os provérbios foram, em sua essência, redigidos para líderes, para aqueles que almejam o autogoverno e desejam conduzir suas vidas com discernimento. Preste bastante atenção, pois esta leitura pode ser o divisor de águas em sua vida. Tudo se inicia agora, com uma frase que, apesar de parecer simples, carrega a essência de toda a transformação. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1, 7. A base da compreensão. Mas o que de fato significa temer a Deus? É viver apavorado? De modo algum. É cultivar um profundo respeito por uma ordem superior. É alinhar-se aos preceitos invisíveis que governam o universo. É sintonizar a mente com a verdade essencial. E adivinhe, Napoleon Hill denominou essa percepção de inteligência infinita. Quando suas ações são pautadas pela disciplina, por uma fé ativa, pela ética e por um direcionamento claro, você está, em essência, vivenciando esse temor ao Senhor. Você está ativando a sabedoria, e onde a sabedoria floresce, a prosperidade se manifesta. Agora, concentre-se intensamente, pois esta próxima sessão é crucial para quem está fatigado de começar e não prosseguir, de fazer promessas sem cumpri-las, de ter aspirações que não se concretizam. Provérbios 25, 28 declara: como cidade derrubada, sem muralhas, assim é o homem que não possui autocontrole. Isso não é meramente uma bela figura de linguagem, é um aviso solene, é como se o universo lhe dissesse: se você não se governa, qualquer coisa pode te abalar. Um comentário o desestabiliza, uma crítica o desmotiva, uma tentação o faz ceder. Pense comigo, você edificaria um empreendimento grandioso em um solo rachado e instável? Certamente não. Então, por que buscar construir riqueza com uma mente desordenada? Napoleon Hill foi incisivo. Antes de dominar o mundo, aprenda a dominar sua própria mente. E essa é precisamente a mensagem central que Salomão ecoou por todo o livro de Provérbios. A verdadeira riqueza não se inicia com dinheiro, ela começa com o domínio interior. E esse domínio não surge da motivação, ele é forjado pelo hábito. Você não precisa despertar inspirado a cada manhã. Você precisa ser maior do que suas inclinações e caprichos. O exemplo laborioso da formiga. Provérbios 6, 6, 8 nos convida: vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão e ajunta na cega o seu mantimento. Essa passagem ilustra a nobreza da disciplina, agir mesmo quando ninguém observa, mesmo sem cobranças externas, mesmo quando a recompensa parece distante. O que isso nos ensina é que o sucesso não requer aplausos. Os verdadeiros arquitetos da riqueza realizam seu trabalho em silêncio, orientados por um código moral intrínseco. Enquanto os indolentes aguardam ordens e se lamentam, Hill descrevia essa postura como iniciativa pessoal e perseverança. As escrituras a nomeiam sabedoria e reverência divina. Mas no fim, o resultado é o mesmo. O mundo se dobra diante daqueles que exercem o autodomínio. Agora imagine a transformação em sua vida se você controlasse seus impulsos por apenas 30 dias, se silenciasse a voz da inércia, aquietasse a preguiça e direcionasse sua essência para cumprir seu propósito. Pense na vasta colheita que essa pequena mudança pode gerar, algo que você nem consegue sonhar. E tudo se inicia com uma decisão simples: ser superior aos seus anseios imediatos. A rota essencial. Imagine-se em alto mar, imerso em névoa, sem bússola, sem mapa, sem rumo. É assim que vive quem ignora os provérbios. Afinal, fortuna sem orientação é desperdício, vigor sem direcionamento é destruição e aspirações sem propósito se convertem em frustração.
Provérbios 3:6 afirma: reconhece-o em todos os teus percursos e ele endireitará as tuas sendas. Isso não é meramente uma frase inspiradora, é um mecanismo espiritual e mental. Salomão nos alerta: se você não tem clareza sobre seu destino, qualquer caminho parecerá correto até que você perceba que perdeu anos da sua vida em um ciclo vicioso. E aqui reside uma das grandes descobertas de Napoleão Hill após sua análise dos indivíduos mais prósperos da história. Todos, sem exceção, possuíam uma característica em comum: absoluta clareza de intenção. Eles sabiam exatamente o que desejavam, para onde se dirigiam e o que precisariam sacrificar para chegar lá. Hill cunhou o termo propósito definido para descrever isso. Salomão, por sua vez, referia-se a isso como o caminho dos justos. E aqui vem a parte mais desafiadora. Se você não definir com firmeza o que deseja, a própria vida fará essa escolha por você. E geralmente, essa escolha virá acompanhada de angústia, carência e arrependimento. Provérbios 3:6 aconselha: entrega tuas obras ao Senhor e teus planos se concretizarão. Isso não se resume a orar e esperar, significa alinhar seus projetos com um propósito maior. Significa agir com nitidez, com honestidade, com bravura, porque um plano sem execução é mera intenção, e intenções não alteram destinos. A única força capaz de mudar o rumo é a decisão, uma escolha que pode ser dolorosa, que exige sacrifícios e que o tira da zona de conforto. Agora, pare e reflita sobre sua própria trajetória. Onde a falta de direção é evidente, em que aspectos você tem sido ambíguo, frágil, hesitante, enquanto você não determinar com convicção o que deseja, será controlado por qualquer distração, emoção, crítica ou vício. O mundo pertence aos que têm certeza. O Criador guia aqueles que estão dispostos a caminhar, e o universo se inclina diante de quem possui um objetivo com fé, ação e disciplina. Se você anseia por uma transformação de vida, não comece buscando um milagre. Inicie agindo e não retroceda. O amuleto do discernimento. Agora, dedique atenção plena, pois o que revelarei pode livrá-lo de anos de sofrimento, perdas e reveses ocultos. Provérbios não é meramente um compêndio para o aprendizado, é um manual de proteção. Salomão não clamava por sabedoria em vão. Ele compreendia que a sabedoria é um escudo, é uma armadura, é aquilo que distingue o indivíduo que constrói do que tudo destrói. Provérbios 4:7 declara: a sabedoria é o principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com tudo que possuis, adquire o entendimento. Isso significa que o discernimento vale mais que o ouro, pois com ele você pode reerguer tudo o que foi perdido. Contudo, sem ele, você corre o risco de perder tudo o que construiu. Ouça agora. Napoleão Hill constatou que a maioria das pessoas fracassa não pela escassez de oportunidades, mas pela ausência de perspectiva. Elas se envolvem com as companhias erradas, tomam decisões precipitadas, despendem recursos antes de refletir, confiam sem antes observar, reagem antes de ponderar, e tudo isso deriva da carência de uma mente bem treinada. Quando as Escrituras afirmam que o insensato age impulsivamente e colhe ruína, ela se refere a mim, a você, a todo ser humano que vive sem plena consciência. Sabedoria é, precisamente, consciência amplificada. É enxergar além do óbvio. É saber o momento certo de falar e de se calar, de agir e de esperar. É pressentir a armadilha antes de nela cair. É selecionar suas relações com critério. É reconhecer que não se deve colocar vinho novo em odres velhos. E na prática, o que isso implica? Significa que, se você deseja uma vida renovada, precisa de uma mentalidade renovada. Provérbios 13:20 adverte: quem caminha com os sábios torna-se sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá danos. A questão crucial agora é: com quem você se associa? Quem influencia suas escolhas? Quem molda suas decisões? Porque a sabedoria também envolve saber filtrar o que adentra sua mente, seus ouvidos e seu coração. Napoleão Hill chamou isso de ambiente mental e defendeu que, para prosperar, você deve resguardar seu universo interior com a mesma intensidade com que protege seu lar de invasores. Reflita. Talvez o que o esteja impedindo hoje não seja um mundo externo, mas as pessoas a quem você permitiu acesso ao seu universo. A sabedoria é o escudo da sua alma, e sem ela,
Você repetirá as mesmas aflições com diferentes pessoas. Falhará nos mesmos pontos com novas justificativas, crendo ser azar quando, na verdade, é apenas ignorância disfarçada de má sorte. A sabedoria o blinda, a sabedoria lhe confere visão, e ela começa no instante em que você decide deixar de operar no modo automático e passa a raciocinar como um soberano, como um construtor, como alguém que sabe exatamente aonde quer chegar. O poder transformador da expressão. Agora, concentre-se intensamente, pois essa próxima parte não se trata de crença, mas de realização. Provérbios 18:21 declara algo que a maioria desconsidera. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão de seu fruto. Isso não é simbólico, é literal. Sua boca é como uma impressora do intangível. O que você profere possui a força de uma programação. E Napoleão Hill corrobora. Tudo aquilo que a mente pode conceber e em que pode acreditar, ela pode realizar. Compreendam o que isso implica. Cada pensamento que você tolera, cada palavra que você reitera, cada frase que você articula sobre si mesmo está moldando silenciosamente seu destino. Ao dizer, eu sou azarado, você está, com sua fala, determinando o rumo do seu porvir. Ao afirmar, sou assim mesmo, você está firmando um pacto com suas próprias limitações. Ao pensar, isso não é para mim, você está fechando portas antes mesmo de tentar. É por isso que os provérbios são tão explícitos, diretos e profundos, pois eles não se preocupam apenas com suas ações, mas com o que você pensa e diz antes de agir. Provérbios 23:7 assevera, pois como imagina em sua alma, assim é ele. Hill denominou isso de autossugestão, o uso deliberado e diário de pensamentos para moldar comportamento, convicções e ações. O que os provérbios já anunciavam há séculos, Hill decodificou em um método. Agora, visualize a potência disso. Imagine-se despertando a cada dia e semeando frases como sementes na sua mente. Eu sou disciplinado, eu tenho foco, sou guiado pela sabedoria, nada externo me controla. Essas palavras, proferidas com fé e alinhadas à ação, reprogramam seu subconsciente. Você deixa de agir por impulso, cessa a autossabotagem, rompe com os padrões herdados da infância, da carência, do receio, e começa a agir como alguém que já alcançou seu objetivo, mesmo antes de tê-lo. Hill ensinava isso com firmeza. Pense, fale e haja como se já fosse. E os provérbios confirmam. A palavra detém o poder da vida ou da morte. Qual delas você está alimentando? Sua boca pode ser sua libertação ou sua prisão. Sua mente pode ser seu trampolim ou seu abismo. A escolha é sua, e ela começa agora, pois o que você pronunciar hoje pode se tornar sua realidade amanhã. A recompensa da constância. Agora, imagine o cenário a seguir. Duas pessoas semeiam. Uma delas cultiva diariamente, irriga, defende de pragas, elimina ervas daninhas, trabalha com paciência. A outra apenas semeia e aguarda um milagre. Cruza os braços e se queixa do sol, da chuva, do tempo. Ambas plantaram, mas apenas uma colherá. Esta é a distinção entre o laborioso e o indolente, e os provérbios são contundentes quanto a essa diferença. Provérbios 10:4 adverte: mãos preguiçosas empobrecem, mas mãos diligentes enriquecem. Não é uma questão de acaso ou sorte, é a diligência. E o que é diligência? É o esforço contínuo, bem direcionado e disciplinado. É agir mesmo sem vontade. É repetir mesmo sem reconhecimento. É persistir mesmo quando nada parece progredir. Napoleão Hill discorreu sobre isso com outra terminologia. Ele chamou de esforço controlado, a capacidade de manter o foco e a ação por longos períodos, mesmo sem recompensas imediatas. E Hill foi ainda mais perspicaz, afirmando que o universo o testa com um silêncio antes de liberar a recompensa, e que a maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, mas por desistir antes da hora. Os provérbios corroboram essa ideia ao dizerem que os planos do diligente levam à fartura, mas a pressa excessiva conduz à penúria. No contexto bíblico, apressado não se refere apenas a quem age rapidamente, mas a quem tem pressa na alma, quem não suporta o processo, quem almeja o fruto sem nutrir a raiz, quem deseja o palco sem atravessar o deserto.
Agora, reflita sobre si mesmo. Onde você tem demonstrado constância? Em que aspectos você tem sido superficial? É daqueles que começam animados e desistem na primeira adversidade? Ou daqueles que persistem mesmo no silêncio, na dor e quando o caminho parece árido? As Escrituras são claras. A divindade honra o trabalhador fiel. Hill confirma: o êxito pertence a quem não desiste. Pois enquanto a maioria aguarda por motivação, os diligentes vivem movidos por um propósito, e esse propósito é maior que o cansaço, a preguiça e o medo. Observe com franqueza. Onde sua colheita está falhando? Talvez não seja o solo, talvez seja a sua disciplina, porque até mesmo a fé exige ação, e até mesmo a oração demanda movimento. E como os provérbios revelam, a mão que trabalha com excelência será honrada diante de reis. A vida o levará a patamares elevados não pelo que você suplica, mas pelo que você constrói com persistência, foco e sabedoria. A verdadeira riqueza duradoura. Agora, preste atenção redobrada, pois essa parte é o que distingue os construtores dos meros acumuladores, os verdadeiramente prósperos daqueles que apenas aparentam ser. Provérbios 10:22 declara: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz dor. Isso é um preceito profundo, pois indica a existência de uma prosperidade que vem acompanhada de paz, propósito e significado, e outra que gera angústia, correria e o temor de perder tudo. Uma surge da bênção, a outra da impaciência. Napoleão Hill também alertou sobre este ponto. Ele estudou milionários que conquistaram fortuna apenas pelo dinheiro e, no final, terminaram emocionalmente vazios, isolados, internamente destruídos. Porque riqueza sem direção, sem discernimento, sem um propósito elevado, é como fogo fora da lareira. Em vez de aquecer, devasta. Agora, reflita. O que é riqueza para você? Casa, carro, status, ou é a tranquilidade ao deitar, equilíbrio emocional, tempo com seus entes queridos, a liberdade de recusar o que o prejudica e aceitar o que o aproxima do divino? Os provérbios são inequívocos. A verdadeira riqueza começa no interior. Provérbios 8:18 afirma: comigo estão riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Quem profere essas palavras é a própria sabedoria. Ela nos diz que a genuína fortuna não é efêmera, ilusória ou fruto de enganos. É sólida, é íntegra, é justa. Napoleão Hill escreveu isso com a expressão riqueza durável, aquela edificada com propósito e preservada com integridade. Agora, analise sua vida com honestidade. O que você tem construído? Algo que perdura ou algo que se desfaz diante da adversidade? Porque existem fortunas que o tempo apaga, mas também há aquelas que o tempo respeita. E estas você constrói com fé, trabalho árduo e princípios sólidos. Provérbios 11:28 assevera: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem. É o próprio universo afirmando: o dinheiro pode desaparecer, mas o justo floresce novamente. E é isso que você precisa internalizar de uma vez por todas. Riqueza não é apenas o saldo bancário, é o que reside na alma, é aquilo que ninguém pode lhe roubar, é o que você mantém mesmo quando tudo mais se vai. Hill ensinava que a verdadeira prosperidade se inicia com a mentalidade correta, e os provérbios confirmam que o maior tesouro é a sabedoria, a integridade, a visão e a paz. A escolha está agora diante de você. Continuar perseguindo números vazios ou edificar uma vida rica interiormente e inabalável por fora? Porque quando a bênção emana do divino, ela traz consigo o que nenhum dinheiro pode comprar: sentido, serenidade e permanência. A revolução das decisões diárias. Agora, concentre-se intensamente, pois a grande virada em sua vida pode residir numa escolha simples que você ainda não discerniu. Provérbios 4:26 nos orienta: pondera o caminho de teus pés e todas as tuas veredas sejam bem ordenadas. Isso não é meramente um conselho para ser cauteloso, é uma diretriz para ser estratégico, para considerar cada passo como o alicerce de um império.
A existência não é composta apenas de grandes acontecimentos, mas de miríades de pequenas decisões silenciosas que você toma a cada dia. Levantar ou prolongar o sono, expressar fé ou lamentar, investir ou despender, aprender ou estagnar. Napoleão Hill também ensinava que o sucesso está intrinsecamente ligado à qualidade de suas escolhas diárias. Ele afirmava: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive e o resultado de suas escolhas cotidianas. Agora, imagine comigo. Se você persistir em escolher a facilidade, a gratificação instantânea, a distração, a procrastinação, estará selando um contrato com o insucesso. Se, por outro lado, continuar optando pela força, pela disciplina, pela busca incessante por conhecimento, pela coragem de enfrentar o medo, estará se aproximando do sucesso a cada dia que passa. Provérbios 21:5 assevera: os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à penúria. Ou seja, trilhar o caminho certo pode exigir paciência e persistência, e não atalhos e decisões impulsivas. Cada escolha que você faz é um tijolo que edifica a sua vida ou desmorona seus sonhos. E aqui está o segredo que poucos compreendem. Não se trata de nunca cometer erros, mas de saber reerguer-se e ajustar a rota. É sobre não permitir que um deslize defina seu destino por completo. Agora, olhe para trás e indague. Que escolhas tenho feito diariamente? Elas me aproximam da vida que almejo ou me afastam dela? É imperativo assumir total responsabilidade por isso, pois Provérbios e Napoleão Hill convergem em um ponto. Você é o único responsável por sua jornada, e o poder de mudar está em suas mãos a cada novo amanhecer. Imagine que hoje é o primeiro dia do restante de sua vida. O que você escolherá? Escolha com sabedoria, escolha com propósito, escolha para vencer. O segredo dos vencedores inabaláveis. Agora preste atenção máxima, pois esta pode ser a chave que falta em sua trajetória rumo à excelência. Provérbios 11:2 diz: quando vem o orgulho, então vem a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Esta é uma advertência poderosa para quem acredita que já detém todo o conhecimento ou que já conquistou o suficiente. O sucesso autêntico, aquele que perdura, não nasce da arrogância, mas de uma profunda humildade em reconhecer que nunca se sabe tudo. Napoleão Hill também ensinava que o verdadeiro vencedor é aquele que está em constante aprendizado, que encara o erro como um mestre e que se aprimora com cada vivência, seja ela positiva ou desafiadora. Ele afirmava: a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu estado original. Agora imagine comigo, enquanto muitos desistem no primeiro obstáculo, o sábio vê ali uma oportunidade para crescer, para refinar sua estratégia e para se fortalecer. E é essa postura que transforma um vencedor momentâneo num campeão para a vida toda. Provérbios 9:9 declara: instrui o sábio e ele se tornará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará o seu saber. Isso significa que o processo de aprendizagem não tem fim e que a humildade para receber ensinamentos é o que distingue aqueles que chegam ao topo dos que desfalecem no percurso. E aqui está a verdade. Se você deseja riqueza genuína, sucesso duradouro e influência positiva, precisa cultivar essa humildade diariamente. Precisa estar disposto a escutar, a ajustar-se, a transformar-se, porque a arrogância fecha portas, cria adversários e impede o progresso. Contudo, a humildade abre portas, forja alianças e multiplica as oportunidades. Portanto, se você ainda pensa que sabe de tudo, prepare-se para uma revelação. O maior segredo dos milionários que se aprofundaram em Napoleão Hill e aplicaram os provérbios é que eles jamais cessam de aprender, jamais deixam de se reinventar, jamais param de se aperfeiçoar. Eles compreendem que a estrada para a riqueza e a realização não possui um ponto final.
Ela é cheia de curvas e de aprendizados contínuos. E você? Está preparado para essa jornada sem fim? Pois o próximo patamar de sua vida depende disso. Agir, a essência da transformação. Agora, concentre-se maximamente, pois tudo o que você absorveu até aqui será em vão se não houver ação. Provérbios 3, 5, 6 nos orienta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que a fé sem o agir é mera esperança vazia. Você precisa confiar, sim, mas também agir com disciplina, foco e determinação. Napoleon Hill deixou claro que o pensamento positivo só gera resultados quando acompanhado de ação persistente e inteligente. Ele dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Contudo, desejo sem movimento é apenas fantasia. Agora imagine comigo, você pode ter a melhor estratégia, a maior fé, o plano mais impecável, mas se não colocar os pés no chão e agir, nada mudará. O mundo não espera por você. O tempo não cessa. A vida se concretiza na prática, no esforço, no risco calculado. Portanto, estabeleça um compromisso consigo mesmo hoje e registre nos comentários: eu decido agir. Isso não é somente uma frase, é um sinal para sua mente, uma programação direta para o seu subconsciente. Quando você escreve com as próprias mãos, ativa outra área do cérebro, transcende o campo da intenção e adentra o da decisão. Comentar não é apenas para me ajudar, é para ajudar você a internalizar isso. Então escreva agora: decido agir. E que não termine aí. Decida que vai mudar a direção da sua história, que vai empregar a sabedoria ancestral dos provérbios em conjunto com os ensinamentos perenes de Napoleon Hill para forjar uma nova realidade. Não importa a sua situação atual, nem quantos reveses você tenha tido antes. O que importa é o que você fará a partir deste instante. Comece, apenas comece. Cultive a fé, mas também o hábito do trabalho diário, da persistência, do aprendizado contínuo e da humildade para crescer. A verdadeira riqueza não é sorte nem acaso. É o resultado de escolhas conscientes, fé ativa e ação constante. Agora, visualize-se daqui a um ano, vivendo a vida que sempre sonhou, porque hoje você decidiu agir. Esta é a sua virada, esta é a sua narrativa. E eu estou aqui para lhe recordar que você é capaz, você é merecedor e o melhor ainda está por vir. Então comente abaixo, deixe seu curtir se essa mensagem ressoou em você e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo verdadeiramente transformador. O sucesso é para quem não desiste. E agora é a sua vez.